Pronto, pessoal. Agora estamos gravando. Então, como eu disse, hoje nós vamos iniciar uma outra escola, tá? Que é a Escola Funcional Estruturalista Britânica, tá? Bom, mais uma vez, eu trouxe esse livro aqui dessa coleção Grandes Cientistas Sociais, tá? Foi uma coleção idealizada Florestan Fernandes, tá? E em cada volume dessa coleção, a gente conhece um professor que é especialista num dos grandes cientistas sociais, tanto da área da antropologia, da sociologia, da política, da economia. A economia é uma ciência social, enfim. Né? E hoje eu separei esse texto do Melati, do professor Melati, lá da Fundação Getúlio Vargas. O Melati também tem uma formação aí bastante ampla, circulou pela geografia, pela história, e, por fim, caiu na antropologia. Tá? Então, o Melati, ele, pelo seu trabalho, ele desenvolveu ali, se apropriou ali, tá? Dos estudos antropológicos desenvolvidos pela Escola Funcional Estruturalista Britânica. Tá? E ele teve ali, né, um período chave para essa apropriação dele, né, sobre a Escola Funcional Estruturalista Britânica no Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, né, que é um instituto de pesquisa, né, socioantropológica, museológica, né, fundamental na produção de conhecimento norte-americano. Tá? Trabalhou ali com os povos indígenas, Craô, tá? E, além de ser especialista em etnologia indígena, não confundam, etnologia. Né? Etnologia é o campo da antropologia que vai estudar, que vai realizar comparações entre as diversas sociedades, as diversas culturas. Etnologia. Tá? Etnologia é o estudo da comparação cultural. Né? No Brasil, especialmente, dos estudos da comparação cultural envolvendo os povos indígenas. Né? Não confundam com etimologia. Etimologia é o estudo da origem das palavras. Etnologia é o estudo dos povos indígenas, o estudo comparado entre as diferentes culturas, especialmente os povos indígenas. Então, o Melati, né, ele trouxe para a gente, né, esse livro em que ele apresenta a obra de Alfred Radcliffe Brown. Tá? Um antropólogo inglês, né, que, junto com Malinowski, é conhecido como um dos fundadores da Escola Funcional Estruturalista. Né? Como o próprio nome diz, né, é uma escola que vai se dedicar ao conceito de função social e ao conceito de estrutura social. Tá? É uma escola inspirada na escola sociológica francesa. Lembra quando eu falei no começo da aula que Émile Durkheim escreveu um livro chamado Da Divisão Social do Trabalho? É justamente nesse livro que ele apresenta o conceito de função, tá? Que ele também apresenta o conceito de estrutura social, tá? Que ele vai desenvolver depois nas estruturas elementares do pensamento religioso. Tá? O Émile Durkheim. Então, a escola britânica, ela vai, né, se apropriar desses dois conceitos, o conceito de função social e o conceito de estrutura social que a gente vai ver hoje. Tá? Inclusive, Radcliffe Brown, né, diferente do Malinowski, diferente do Taylor, evolucionista, diferente de outros antropólogos, Radcliffe Brown, ele dizia, não, o objeto de estudo da antropologia não é a cultura. O objeto de estudo da antropologia não é o comportamento humano em grupo mediado pela cultura. Não. O objeto de estudo da antropologia é a estrutura social, que é justamente, né, o modo como o comportamento humano é moldado pelas convenções estruturadas socialmente, né, que vão influenciar a ação dos indivíduos, que vai influenciar a ação dos indivíduos. Então, um dado interessante que eu sempre gosto, né, Radcliffe Brown, diferente
dos antropólogos que nós vimos até aqui, ele não veio de família abastada, não. Ele veio de uma família da classe trabalhadora, tá? Era de uma família da classe operária britânica, e ele sai da medicina e da psicologia para entrar na antropologia, tá? Então, é por isso que ele tem uma fixação pelas ciências naturais. Um outro dado curioso é que o Radcliffe Brown ele não aceita que a antropologia é uma ciência social. Ele tenta fundamentar, tá, o seu argumento de que a antropologia é uma ramificação das ciências naturais. Então, você vai ver o tempo todo ele fazendo uma analogia com as ciências da vida, né? As ciências da vida, que foi de onde ele saiu, né? Da medicina e da psicologia experimental. Tá? E aí ele vai ter a sua entrada na antropologia a partir da influência de Randall e de Rivers. Tá? Como nós vimos na primeira aula, tá? Eles foram os responsáveis por incutir, por introduzir, né, o trabalho de campo na antropologia, né? Eles organizaram uma expedição chamada Expedição de Torres, em 1898, que junto com a expedição francesa Dakar-Djibouti, nas primeiras décadas do século XX, né, coordenada por um discípulo de Mous, Marcel Briel, vão ser as duas expedições que vão, né, inaugurar a era do trabalho de campo na antropologia. Tá? A gente viu que a antropologia evolucionista, depois a antropologia francesa, né, que a gente viu na aula passada, eles vêm de uma tradição filosófica racionalista, que é uma tradição filosófica que está mais pautada, né, em reflexões sobre o comportamento humano mediado pela cultura, a função das estruturas sociais, a função das instituições sociais, mas pegando dados de terceira mão, dados secundários, de viajantes que traziam dados. Né? É só depois da expedição Dakar-Djibouti que a antropologia francesa vai desenvolver, não é, ali um arcabouço que vai fundamentar o trabalho de campo etnográfico como base do pensamento antropológico. Né? E aí eu repito mais uma vez, e aí a gente tem a antropologia e suas ramificações, né? A gente tem a antropologia, que é a ciência que vai, né, generalizar e teorizar sobre o comportamento humano. A gente tem a etnologia, que é o ramo da antropologia que vai, né, fazer comparações entre as diversas culturas, e a gente tem a etnografia, que é o exercício de coletar dados empíricos e refletir sobre eles para que a antropologia possa criar teorias e generalizar teorias, tá? Sobre o comportamento humano. Tá? Então, Radcliffe Brown, ele estudou antropologia em Cambridge, né? Cambridge é um polo produtor de antropologia, como a gente viu, desde Fraser. Fraser é uma cátedra de estudos antropológicos na Universidade de Cambridge. Cambridge foi a universidade onde Radcliffe Brown se formou. Cambridge é uma universidade que está ali na ponta da produção de conhecimento antropológico. Alguns anos atrás eu estive lá, assisti uma palestra da Marilyn Strater. Tim Ingold, eu acredito que também, talvez Tim Ingold não, Alfred Gell, que circula, muito legal, Débora, que circula ali na antropologia britânica, também vem ali da Universidade de Cambridge. Tá? E foi aqui que ele estudou, no Trinity College. Essa foto até é minha. Cambridge é uma cidade muito bacana, é uma cidade que se manteve muito parecida. 500 anos e ela não mudou quase nada, em termos de arquitetura. Tá? Então, é um estilo de vida muito bacana o de Cambridge. A vida intelectual ali é muito pulsante. Foi em Cambridge que caiu a maçã na cabeça de Isaac Newton, quando ele estava pensando sobre a teoria da gravidade. Tem até o pé de maçã ainda hoje, né? Cercado para ninguém pisar, na grama nem chegar perto, ali em Cambridge. Então, como eu disse, o Alfred Radcliffe Brown, o Alfred Radcliffe Brown, ele, esse
senhor imponente aqui, ele teve inspiração especialmente em Durkheim, tá? Especialmente no livro que eu falei, da divisão social do trabalho, que é justamente quando Émile Durkheim ele diz, olha, as instituições sociais têm uma função, que é ordenar a vida social. As instituições, isso é Émile Durkheim, né? Émile Durkheim vai dizer, os seres humanos se juntam em grupo, só depois que eles se juntam em grupo, eles começam a classificar o mundo. A gente viu isso na aula passada. Nesse processo de classificação do mundo, os indivíduos criam as instituições sociais. Tá? As instituições sociais adquirem uma racionalidade transcendental, que transcende os indivíduos, e passam a fazer com que os indivíduos, né, ajam no mundo. Né? Há intelectuais que vão dizer, inclusive, que para Émile Durkheim, nessa, né, construção teórica da ideia de função social, de estrutura social, é quase como se não houvesse os indivíduos, porque é quase como se os indivíduos não tivessem capacidade de agir por eles mesmos. É como se eles agissem, fossem marionetes, títeres, aquele bonequinho títere que tem as cordinhas, que você fica mexendo com a mão e ele fica se movimentando. Quase como se os indivíduos fossem bonecos de marionete na mão das instituições sociais. Tá? Então, é nessa perspectiva que o Durkheim cria o conceito de função social. Tá? E o Radcliffe Brown ele vai desenvolver esse conceito, né? Dizendo que as instituições sociais elas têm a função de organizar a vida em sociedade, estruturando um conjunto de práticas, né, e de regras que devem ser seguidas no desenvolvimento da vida social. Tá? Então, o Radcliffe Brown vai ter esse empenho em primeiro, fundamentar a antropologia como um ramo das ciências naturais, segundo, em, né, trazer, né, para a antropologia o que ele chama dos conceitos fundamentais para a gente desenvolver um estudo antropológico, que é o conceito de função social e o conceito de estrutura social. Então, qual seria o trabalho da antropologia para o Radcliffe Brown? Seria ir a campo, porque ele é um empirista da escola funcional estruturalista, como a gente viu com Cardoso de Oliveira, ele é um empirista, ele vai a campo coletar dados em primeira mão, observar os dados, né? Observar, coleta os dados ao mesmo tempo que ele está observando o dado que ele está coletando, né? E ele vai observar o modo como as instituições organizam a sociedade, como as instituições, né, funcionam como mecanismos de estruturação das regras que vão criar a vida em sociedade. Tá? Então, é sobre esse autor que nós vamos falar ainda pelos próximos 15, 20 minutos, e depois, na outra parte, falar sobre os 2 textos que eu compartilhei. Tá? Uma coisa importante, Radcliffe Brown, ele foi um dos responsáveis pela difusão da antropologia no mundo. Tá? Radcliffe Brown, como ele era um empirista, como ele viajava para coletar dados, ele circulou pelos Estados Unidos, pela África, pela Oceania, pela Austrália. E onde ele chegava, ele fundava um departamento de antropologia. Onde ele chegava, ele, com recursos da Academia Britânica e fazendo parcerias com a Academia Britânica, ele, dentro das instituições produtoras de conhecimento dos locais onde ele viajava, ele criava ali um polo produtor de conhecimento antropológico. Isso é muito positivo, né? Mas não era assim digamos assim, um esforço desprendido de interesses, digamos assim, digamos assim, instrumentais. Né? Porque onde ele fundava um departamento de antropologia, como, por exemplo, na Cidade do Cabo, em Sydney, em Chicago, esse departamento produzia dados sobre a diversidade cultural, sobre o modo como as estruturas, a diversidade de estruturas sociais
né, funcionavam para organizar a vida em sociedade desses grupos. Então, né, esses dados chegavam até a Inglaterra, esses dados chegavam até ele. Né? Inclusive, hoje, lendo os pós-coloniais, a gente vai ler, por exemplo, tem um autor pós-colonial indiano chamado Homi Bhabha, que é muito interessante. Existem outros também. Eles vão, assim, falar um pouco dessa perspectiva, né? Que o Radcliffe Brown tinha, né? Ele fundava um polo de antropologia na África, mas ele pegava os dados que aquele lugar produzia para ele e ele teorizava sobre aqueles dados. Então, o Homi Bhabha vai comentar, olha, existe ali o norte atlântico, né? Que Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França, etc. E o sul atlântico, o norte, eles produzem teoria e a gente fica dando dados para eles teorizarem sobre a gente. E aí vai ter toda uma discussão sobre o pensamento decolonial, pós-colonial, que chegou a hora da gente teorizar sobre nós mesmos, etc. E tal. Vocês vão ver isso em Antropologia 3. Tá? Um dado curioso, Radcliffe Brown ele teve também como professor da USP, se não me falha a memória, a convite de Florestan Fernandes também. Tá? Ele teve como professor da USP, né, ali no pior período da Segunda Guerra, e ele foi um dos, digamos assim, né, responsáveis também, assim como Levi Strauss, como David Maybury Hills, vocês vão ver depois, que era um norte-americano, um dos responsáveis por desenvolver o pensamento antropológico, né, no Brasil, não por desenvolver, mas por trazer ali o que havia de mais novo na teoria antropológica, trazer ali a sua experiência para a gente desenvolvermos e andarmos com as nossas próprias pernas nos departamentos de antropologia. Tá? Então, ele teve esse papel de formar uma rede internacional de produção de conhecimento antropológico. Ele teve esse papel fundamental, tá? E ele foi assim, e ele por isso, por todo esse papel que ele teve, né, de levar o conhecimento antropológico para todas as partes do mundo em que tivesse um polo produtor acadêmico de conhecimento, ele se torna, assim, uma pessoa fundamental para a gente pensar a antropologia britânica junto com Malinowski, que a gente vai ver a aula que vem. Tá? Então, a gente tem ali a antropologia inglesa, como eu ia dizendo, ela tem ali duas fases, né, fundamentais. Primeiro, esse período denominado, né, como período de produção das etnografias detalhadas, cujo principal expoente é o Malinowski, tá? O Malinowski, a gente vai ver na próxima aula, que, assim, junto com o Radcliffe Brown, né, eram os dois grandes nomes da escola funcional estruturalista de antropologia. E o Malinowski, ele era um representante dessa vertente, tá? De uma produção detalhada, etnográfica detalhada, com ênfase no Pacífico, as Ilhas Trobriand, né? E também o período, né, voltado para a análise estrutural durkheimiana, especialmente na África, que tem como um grande nome o Radcliffe Brown, que nós estamos vendo hoje. Então, enquanto o Malinowski estava preparando, né, seus alunos para irem a campo e procurarem as motivações humanas e a lógica da ação social, lembrem-se, Malinowski era um individualista metodológico. Tá? Radcliffe Brown é um holista metodológico. Malinowski, ele chegava nos indivíduos das Ilhas Trobriand e ele perguntava, por que você está fazendo isso? O que você acha que vai acontecer com você fazendo isso? Então, ele queria que os indivíduos fizessem uma leitura, tá, das instituições sociais e do modo como ele estava agindo frente à coerção social vinda das instituições sociais, o Malinowski. Radcliffe Brown, não.
Radcliffe Brown ele estava mais interessado em ver as estruturas agindo sobre os indivíduos. Por isso que a gente diz, ele tinha uma perspectiva holista. Quando a gente fala holista, a gente tem uma perspectiva de que o todo influencia nas partes. Quando a gente fala individualista, a gente parte de um princípio de que os indivíduos, né, a partir de uma escolha racional, vocês devem estar vendo isso em ciência política ou vão ver, eles, né, influenciam no todo. Então, são duas perspectivas metodológicas, o individualismo e o holismo. Tá? O Radcliffe Brown, ele é dessa perspectiva holista e ele tem como característica essa ideia, né, de descobrir princípios estruturais, tá? Que se organizaram, princípios e regras que se estruturaram numa sociedade, tá? Os sistemas de significados e os mecanismos de interação social e padronização dos comportamentos e dos pensamentos. Então, veja que o Radcliffe Brown ele é, de fato, um holista metodológico. Né? Ele não acredita que os indivíduos pensam diferente. Ele acredita que, uma vez que os indivíduos criam as instituições sociais, que elas passam a agir sobre os indivíduos, ela vai padronizar os pensamentos. Então, os indivíduos eles pensam de forma padronizada. Não tem um indivíduo para o Radcliffe Brown que pensa diferente, até tem, mas esses indivíduos que pensam diferente, quando a gente olha para a escola francesa, eles são subversivos. Eles vão colocar a vida em grupo sob o risco de cair em anomia social. Né? E o que Radcliffe Brown ele está estudando é os mecanismos sociais para coagir os indivíduos ou impor ordem à sociedade e evitar justamente a anomia social. Tá? Então, a obra de Radcliffe Brown ela é quase uma extensão da obra do Durkheim. Tá? Então, os dois conceitos-chave que nós vamos ver hoje são esses, o conceito de função e estrutura, que, em poucas palavras, a gente já falou. O que é função social? Né? Função social é quando as instituições elas são constituídas visando ordenar a vida em sociedade. Então, as instituições sociais têm a função social de ordenar a sociedade. Né? E à medida que elas vão ordenando a sociedade, padronizando pensamentos, padronizando os comportamentos, elas vão estruturando, né? Consolidando um conjunto de princípios e de regras, sejam jurídicas, sejam os estatutos morais, sejam as regras do mundo do trabalho, que vão ter, né, a função de minimizar os conflitos em sociedades, regulando o pensamento e o comportamento dos indivíduos. Tá? Então, como eu já disse, justamente essa perspectiva holística, tá, de Radcliffe Brown, ou seja, essa perspectiva de que, né, é o todo que influencia nas partes, é o social que influencia no indivíduo, né? Então, seguindo essa perspectiva, a estrutura social na obra do Radcliffe Brown, ela existe independente dos atores individuais que a produzem. Tá? Uma vez que as instituições elas se consolidam, como eu já disse, elas deixam de depender dos indivíduos, elas passam a exercer influência sobre os indivíduos. Então, os indivíduos nascem, morrem, e as instituições sociais continuam o seu papel, né? Continuam a desempenhar esse papel de funcionar como um construidor de estruturas de comportamento e de pensamento. Então, os indivíduos nascem e morrem, mas a estrutura social continua. Tá? Eu cheguei, né, à Terra em 82, estou com 40 anos, daqui a alguns anos eu vou morrer, mas a estrutura que organiza a sociedade brasileira contemporânea ela vai continuar a existir por muito tempo. Tá? Até que haja uma mudança que vai influenciar na estrutura. Né? Havia, até o final do século XIX, uma estrutura consolidada no Brasil que tinha o trabalho escravo como uma das suas principais instituições. E houve muita relutância para que acabasse o trabalho escravo. Né? Só depois de muita pressão dos movimentos abolicionistas e principalmente rebeliões de escravos, é que essa estrutura social começa a passar por uma mudança
uma mudança que vai, né, mudar a lógica de trabalho. A gente sai do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Né? O que não quer dizer que toda essa estrutura, né, pautada no preconceito de raça, ela tenha sumido. A gente ainda hoje vê resquícios muito fortes de que o Brasil ainda, né, tem a sua estrutura social muito marcada por um preconceito de raça, né? Que agora a gente percebe também já uma atualização de um preconceito de raça para um preconceito de classe. Ah, esses pobres, não gosto de pobre, pobre, né? É o chamado preconceito de classe. Tá? Bom, mas isso é um tema que vocês vão ver em sociedade brasileira, outra disciplina. Então, o Radcliffe Brown, ele argumenta que as pessoas e as relações interpessoais são agenciações da estrutura. E aí é onde eu disse, né? Para o Radcliffe Brown, as pessoas são como marionetes, sendo manipulados pelas instituições sociais que vão estruturar um conjunto de regras de comportamento e os indivíduos agem de acordo com o cumprimento dessas regras. Quem não cumpre a regra coloca em risco o grupo e é cerceado. Vai sofrer uma penalização para que cumpra as regras, para evitar o estado de anomia. Tá? Então, o objetivo último do antropólogo, para o Radcliffe Brown, é justamente descobrir, né, empiricamente os princípios que fazem uma estrutura operar sobre os indivíduos, os princípios que fazem uma estrutura funcionar sobre os indivíduos. Tá? Para Radcliffe Brown, o objeto de estudo da antropologia é a estrutura social. Então, ele precisa identificar a estrutura social, identificar as instituições sociais responsáveis pela manutenção dessa estrutura e identificar como essas instituições sociais elas funcionam, qual a função delas para manter a ordem dentro de determinadas estruturas sociais. Tá? Então, uma vez que ele vai consolidar, argumentar, né, em prol da consolidação da estrutura social como objeto de estudo da antropologia, cabe ao antropólogo identificar, né, essa estrutura social. E aí ele vai categorizar as estruturas sociais, né, que podem ser instituições discretas ou subsistemas, como, por exemplo, subsistema de transmissão de terra, né? Como, por exemplo, o parentesco, né? A religião, né? Ou seja, instituições discretas ou subsistemas que, independente, né, de estarem classificadas como um ou outro, vão trabalhar para a solução de conflitos, né? Promovendo a socialização, promovendo a organização, seja do trabalho em família ou do trabalho em sociedade, e por aí vai. Né? Instituições como, né, o judiciário, etc, etc, etc. Tá? Então, a estrutura social, que é fruto, né, do trabalho das instituições sociais que funcionam como ordenadores da sociedade, né, estruturando as regras criadas por elas mesmas, elas têm a função de manter a estrutura social como um todo, funcionando como um todo. Tá? Aqui exemplos, né, das instituições sociais que contribuem para estruturar a vida em sociedade, das instituições sociais para o Radcliffe Brown, que tem a função de estruturar a vida em sociedade. Então, a gente tem a política, a economia, a religião, a ecologia, a ciência, né, o trabalho, a família, tá?
Bom, para a gente ir se encaminhando para o fim dessa primeira parte da aula, que é apresentar o autor, antes de entrar nos dois conceitos-chave dele, vale destacar que o Radcliffe Brown, ele iniciou seus trabalhos na antropologia, quando ele saiu da medicina e da psicologia, ele iniciou seus trabalhos na antropologia estudando os mitos e os ritos dos povos andamaneses, tá? Que é um grupo, né? Uma etnia ali. Eu agora estou meio esquecido se eles são Ilhas Andamã. Se eles são ali na costa africana ou na costa australiana. Deixa eu ver. Oceano Índico. Elas fazem parte da Índia, então elas estão ali, né, perto ali da Austrália, etc. Mas são uma ilha que fica ali na costa, um arquipélago, um conjunto de ilhas que fica ali na costa, próxima à costa indiana. Inclusive é um território administrado pela Índia. Tá? Então ele vai desenvolver toda essa teoria sobre as estruturas sociais e sobre a função que as estruturas têm no estudo dos mitos e dos ritos. Tá? Então, dentro desse estudo dos mitos e dos ritos, ele vai tocar nesse tema também do totemismo, né? Do totemismo, que nós falamos na aula passada faz um tempo. Então, para ele, o grande problema do totemismo é que a razão pela associação de determinadas espécies de animais. Então, ele vai colocar que o grande problema do totemismo não isso inspirado em Marcel Mauss, não é identificar as características de cada espécie, como eu falei na aula passada. Então, os antropólogos, antes do Marcel Mauss e do Radcliffe Brown, né, isso pensando isso pensando o Morgan, entre outros, quando eles iam estudar o totemismo, eles iam a campo mais preocupados em saber, mas por que ele escolheu aquele animal para ser o seu, digamos assim, o objeto de representação do seu grupo? Quais as características daquele animal que chamaram a atenção dele para que ele escolhesse esse animal? E aí, inspirado em Marcel Mauss, ele vai dizer, olha, a pergunta está errada. Quando a gente vai estudar o totemismo, a gente não tem que perder tempo pensando quais as relações que determinado grupo viu com o animal. O que a gente tem que procurar é a relação das características de uma espécie com a outra, e identificando relações de oposição e complementariedade, né, que a gente falou na aula passada. Porque são essas relações de oposição e complementariedade que vai fundamentar o modo como os indivíduos podem estabelecer matrimônio entre eles. Você não pode, dentro de um mesmo totem, né, o totem da águia, você estabelecer relações matrimoniais com indivíduos do totem da águia. Você vai estar cometendo incesto. Então, você tem que procurar indivíduos do totem urubu, que é completamente diferente da águia. Mas eles se complementam. Né? Eles se complementam nesse sentido. Eles são opostos, mas que para que aqueles dois grupos possam estabelecer relações de matrimônio, relações de trocas de mantimentos, etc., eles precisam dessa relação de complementariedade. Por exemplo, a gente pensa o totem da palmeira e o totem da aroeira. Né? Um indivíduo do totem da aroeira não pode tocar numa palmeira, senão ele vai estar cometendo um tipo de, digamos assim, de tabu ritual. Ele precisa de alguém do totem da palmeira que possa manusear aquela palmeira, coletar um coco e dar para o outro indivíduo do totem da aroeira. Porque senão o indivíduo do totem da aroeira, se ele toca a palmeira, se ele colhe o fruto da palmeira, ele está cometendo um tabu, que pode ser mortal, que pode trazer doença, etc. Então vejam que é uma relação oposta, mas de complementariedade. Do mesmo modo, o indivíduo do totem da palmeira, ele não pode pegar e tirar um pedaço da casca da aroeira para fazer um chá, porque senão ele vai estar, entre aspas, violentando, né, cometendo um tipo de sacrilégio
para utilizar o nosso jargão do cristianismo, para com a palmeira, então para com a aroeira. Então ele precisa de um indivíduo do totem da aroeira que vai coletar a casca da aroeira e deixar com o outro indivíduo do outro totem. Então é mais ou menos nesse sentido que funciona os estudos, né, sobre a relação com o totemismo. O Radcliffe Brown vai criticar, olha, os antropólogos eles estão equivocados. Primeiro porque eles vão analisar os totens, querendo ver o que é que levou a escolher determinado animal, determinada planta como um totem. Isso aí você não vai encontrar uma resposta nunca. A limitação da língua, a limitação das diferentes formas de atribuição de significado, etc. Então, não é a questão. A questão é ver como eles estão em relação de oposição e de complementariedade. Tá? Outra coisa, a gente nos estudos de totemismo, a gente fica acreditando que primeiro veio o totem, para depois vir a junção dos indivíduos em grupo. Tem o totem, os indivíduos que se identificam com aquele totem se juntam em grupo. Não, está equivocado. Né? Assim como nas sociedades ocidentais, né, para a gente criar religião, a gente teve que primeiro se organizar em grupo. Se organizando em grupo, estabelecendo uma linguagem comum, a gente tem a capacidade de, junto, discernir a religião como uma instituição. O totemismo como instituição segue o mesmo princípio. Então, primeiro os indivíduos precisam se juntar, formalizar uma língua, uma comunicação em comum, para depois pensar numa instituição que vai ser representativa daquele grupo. O totem, seja da águia, do urubu, da aroeira, da ema, etc, etc, etc. Então, parece uma coisa óbvia, mas na época, né, isso revolucionou os estudos dos povos indígenas e de todas as outras sociedades entre aspas, tribais, que têm ali um pensamento religioso pautado na lógica totêmica. Então, foi uma contribuição importante do Radcliffe Brown. Então, como eu já disse, né, para o Radcliffe Brown é importante a gente entender que ele não trabalha com o conceito de cultura. Tá? Agora, fazendo uma leitura da obra dele, né, como o Melati fez, a gente vê que ele não utiliza o conceito de cultura, mas para o Radcliffe Brown a cultura seria um sinônimo de solidariedade. E o que é a solidariedade? Quando diversos indivíduos afinam seus interesses. Né? Solidariedade é quando as partes trabalham em prol do todo, da harmonia do todo. O contrário de solidariedade é a anomia, quando tem uma parte que não está funcionando bem, compromete o todo. Então, ou seja, o autor não utiliza a cultura, mas utiliza a ideia de estrutura social, tá? Para entender justamente isso, né? A coerção das instituições sociais sobre os indivíduos. Então, os alunos do Radcliffe Brown perguntavam a ele, mas, professor, como eu faço para identificar as estruturas sociais? E o Radcliffe Brown dizia, olha, você tem que observar a coerção das estruturas, ou melhor, a coerção das instituições sociais sobre os indivíduos. E como você vai... Peraí, tem colega chegando agora. E como... Ah, não, é a Ava. E como você vai observar a coerção das instituições sociais sobre os indivíduos? A estrutura social, dita em poucas palavras, é isso. O que é a estrutura social? A coerção das instituições sociais sobre os indivíduos. Em 5 palavras. Coerção das estruturas sociais sobre os indivíduos. Então, como é que eu vou identificar a estrutura social, professor? Que coisa? Como é que eu vou identificar? Primeiro, você vai olhar as regras daquele grupo. Quais são as regras daquele grupo? Então, eu chego numa sociedade totêmica, eu olho assim, olha, por que ele não pode casar com aquela mulher? Por que ele só pode casar com aquela outra? Me expliquem, não, porque ela é do mesmo totem, ela faz parte do mesmo grupo que eu não posso casar com ela, ela é como se fosse minha irmã. Sim, mas vocês não têm relação de sangue nem nada, ela é filha de outra família. Mas quando a gente está aqui dentro desse mesmo totem, ela é minha irmã. Então eu tenho que casar com aquela outra. E é sempre assim? Então isso é uma regra. Então o Radcliffe Brown vai dizer, olha, para a gente identificar as estruturas sociais, primeiro a gente tem que identificar as regras. E o que são as regras?
As regras são um mecanismo de uniformidade de comportamento. As regras que a gente vai introjetar, as estruturas, né? A força das estruturas faz com que a gente introjete as regras, e aí vai haver uma uniformidade de comportamento. Eu não posso matar o meu semelhante. Se eu matar, eu vou ser preso. Não posso. Existe uma série de instituições que estruturaram um conjunto de regras que vão me penalizar se eu matar um indivíduo. Eu só não, várias outras pessoas. Então, isso padroniza um comportamento. Ninguém vai sair por aí matando os indivíduos. É claro que vai haver, né, crimes, pessoas, assassinatos, pessoas matando indivíduos. E essas pessoas vão sofrer o peso das regras sociais, estruturadas socialmente pelas instituições sociais. Tá? Então, as regras sociais são uma peça-chave para a gente identificar as estruturas. A partir delas, né, seres humanos são reunidos num sistema social que articula a sociedade como um todo. Né? Todo aquele grupo, a regra geral, o princípio geral é não matar os seus semelhantes. É uma regra. Tá? Não manter relação com uma pessoa da sua família. Isso é uma regra social, fundamental para a organização da sociedade, que foi estruturada socialmente em todos os grupos humanos. Todos os grupos têm mecanismo para impedir o incesto. Todos. Tá? Uma regra padronizada, uniforme. A gente chega lá na Nova Guiné, né, numa daquelas famílias descendentes dos trobriandeses, etc. e tal, vai haver ali um sistema de regras estruturado, né, que vai impedir que hajam relações incestuosas. Tá? Segunda coisa para a gente identificar as estruturas é olharmos os símbolos comuns. Né? Os símbolos comuns. Né? A gente compartilha, né, uma série de símbolos que a gente se comunica por meio deles. Vermelho é sangue. Sinal vermelho, né, pare para evitar o sangue. Sabe? Então, esses símbolos comuns, nos quais se ligam significados comuns, funcionando como um mecanismo de comunicação e ajuste de comportamento. Tá? Por mais que ele renegue a cultura, né, mas o Melati já identifica nesse argumento aqui que esses símbolos comuns seriam o que Malinowski, por exemplo, chama de cultura. Tá? Mas os símbolos comuns são uma parte da estrutura. Né? E como é que os símbolos comuns funcionam? Eles vão funcionar como um mecanismo de comunicação, né, que vai ajustar o comportamento social. Né? Voltando para o totemismo, né, a fim de evitar o incesto, né, eles criam toda uma simbologia em torno do totem, que impede um grupo, né, de se relacionar entre si, e precisam buscar relações entre outros grupos, tá, de totens diferentes. Tá? Por fim, segundo Radcliffe Brown, um outro elemento que serve para a gente identificar as estruturas sociais são as maneiras comuns de agir e sentir. Tá? Então, a gente tem as regras que vão uniformizar o comportamento. Nós temos os símbolos comuns, que é a uniformidade de uma língua. Os símbolos comuns que vão uniformizar uma língua e, né, promover meios de comunicação que vão, né, introjetar as regras, né, estruturadas socialmente, para que a gente possa se relacionar em grupo, e vão, né, introjetar em nós, indivíduos, um conjunto, né, de formas também comuns de agir e sentir no mundo, né, que também, né, são padronizados por essa estrutura. Tá? Então, nesse sentido, função social é um conceito, né, que serve para a gente identificar mecanismos de manutenção da estrutura social.
Tá? E a estrutura social vai organizar a sociedade, né? Vai estruturar um conjunto de regras comuns, tá? Que vai ser a responsável por padronizar a comunicação, ou seja, os símbolos, e vai ser responsável por padronizar maneiras de agir e sentir. Pessoal, qualquer dúvida, interrompam, tá? Eu prometo que esse é o último autor que a gente vai ficar nessa abstração, a partir do Malinowski, que é trabalho de campo. Tá? A partir do Malinowski, a gente vai ver os autores coletando dados em campo, pensando sobre o trabalho de campo. Tá? Vai ver o Malinowski com o trabalho de campo dele, a observação participante. Depois a gente vai ver o Franz Boas com o trabalho de campo dele, envolvendo o preconceito de raça nos Estados Unidos. Depois a gente vai ver a Margaret Mead e o trabalho de campo dela com os povos também na Nova Guiné, para falar sobre questões de gênero. É um texto fantástico. Então, esse é o último texto, prometo que a gente vai ficar nessa abstração teórica, porque até agora a gente está vendo conceitos, né? Está vendo conceitos. Aí termina a primeira parte da disciplina e depois a gente vai ver a aplicação dos conceitos. Tá? Então, pessoal, alguma dúvida? Vocês queiram? Alguma curiosidade, alguma questão vocês queiram levantar? Eu acredito que não, né? Estou sentindo falta de alguns colegas aqui. Mas aí, infelizmente, né, quem desistiu eu só vou saber depois. Bom, então vamos dar continuidade, tá? Então agora a gente vai ver exatamente um pouco mais o conceito de função em ciências sociais, tá? Professor, tinha uma pessoa que queria falar, acho que é Heitor. Heitor, fale, pode falar. Eu acho que... Tá me escutando? O microfone tá funcionando? Sim, tá ótimo. Ah, não. Não, eu queria falar que era importante a gente ter estudado isso, porque eu acho que nesse texto que o senhor passou agora, o senhor passou hoje, ele pega essa questão do totem, ele coloca numa sociedade mais funcional do que no antigo texto. Eu não sei se você lembra, mas eu tinha comparado ao totem como uma estrutura religiosa. Mas assim, quando eu não falei muito desenvolvido, mas de certa forma, assim, a gente pegar uma estrutura religiosa, na questão histórica da gente, ela se adentra a vários conceitos do que se forma a sociedade. Eu acho que também lá naquele texto passado, ele também pega essa questão do totem, ele coloca isso como uma estrutura que vai organizar a sociedade em tantos padrões, que ele até fala depois sobre subtotens, um pouco depois do texto. Dá para ouvir? Se Estou aproximou aí? ouvindo, Heitor. Estou ouvindo. Ok. Porque está um pouquinho baixinho às vezes, mas eu estou ouvindo. Deixa eu ver se eu coloco aqui o fone para melhorar. Pronto, dá para ouvir agora? Pô, ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Ele coloca essa questão do totem como uma estrutura e que desenvolve a sociedade de uma forma que se adentra a vários aspectos. E ele fala depois de um texto, essa questão, acho que você não falou sobre isso, sobre subtotens, que eu coloco um pouco até de segregação de classes sociais. Ele pega isso e ele coloca em questões de trabalho, ele coloca questão de gênero, ele trabalha essas questões também de classe social e assim, de como são os primórdios de como a sociedade, eu acho, pelo que eu entendi, os primórdios de como a sociedade vai se formando. E ele pega essa questão de como os totens, eles meio que entram em harmonia, como esses totens, eles têm essa harmonização formando assim uma sociedade. E a gente coloca nesse texto de agora, nessa questão da tribologia social, como esses totens que já assim formados, eles funcionam numa sociedade funcional, como ele coloca, uma sociedade que ela tende a tudo, de uma certa forma, organizado. Ele começa falando sobre o patriarcado e matriarcado, ele também fala depois sobre trabalho, e ele vai construindo isso nessa questão. Eu não achei tão diferente assim os dois textos, eu achei que esse texto também meio que continuou essa questão do totem, tanto que quando o senhor falou que ele meio que não gostava muito dessa questão do totem, ele discordava, eu fiquei surpreso, mas acho que é uma questão que é importante estudar isso, porque é praticamente como a sociedade se formaram, por assim dizer. Bacana, Heitor. Você, como sempre, chegou lá. Eu falo assim, quando eu falo que ele
não é que ele não gostava desse argumento do Totten, Radcliffe Brown, sabe? Mas ele, afinado com Mose, né, avançando, seguindo aquela linha argumentativa do Mose, ele vai avançar criticando as pessoas, assim como Mose, criticando o modo como as pessoas estudavam o Totten antes da escola sociológica francesa. E justamente o argumento tanto do Mose, que foi aprimorado pelo Radcliffe Brown, é esse, que o Totten é uma instituição fundamental, que tem uma função de estruturar, toda a vida em sociedade, de estruturar um conjunto de regras morais, de estruturar um conjunto de regras, como você disse, voltadas para a divisão do trabalho, de estruturar ali diferentes segmentos que a gente hoje conhece como classes dentro desses grupos, a gente tem ali, dentro dessas sociedades, entre aspas, ditas simples, a gente tem ali uma divisão, entre aspas, também de classe, tem as pessoas que ocupam um papel preponderante na esfera de decisão, pajé, voltando para os povos indígenas daqui, pajé, cacique, a gente tem ali pessoas ao redor, desses outros nomes que dão, assim, as diretrizes da vida em sociedade, outras pessoas, tem as pessoas que estão ali, em termos de classe, abaixo. Então, não é que ele discorda da ideia de Totten, não. Pelo contrário, ele discorda de como a antropologia estudava de forma reducionista a ideia do Totten. E ele concorda com Mose e dá continuidade àquele pensamento do Mose, trazendo para ilustrar esse argumento de que, uma vez que a sociedade existe por causa de um conjunto de regras estruturados, institucionalizados, é a partir dessa estrutura que ele precisa, essa estrutura que ele precisa identificar. Tá? Então, é isso. Bom, então vamos falar de função agora. Tá? Função e estrutura, a gente já falou bastante. Aqui eu vou tentar trazer alguns pontos mais específicos do texto. Tá? Então, bom, o conceito de função em ciências sociais. Então, como eu já disse, desde o começo, o Radcliffe Brown, ele está continuando os estudos do Durkheim e do Marcel Mauss. Função social, estrutura social, foram conceitos desenvolvidos pela escola sociológica francesa. Tá? Bom, ele está continuando esses conceitos numa perspectiva empirista, tá? Diferente da perspectiva racionalista dos franceses. Então, semelhante ao Durkheim, o Radcliffe Brown ele vai sustentar a ideia de função, que é uma ideia que vem da biologia. Lembre-se, o Radcliffe Brown era médico e psicólogo. Tá? Então, a formação dele é na área das ciências naturais, das ciências da vida. E no campo de estudo das ciências da vida, quando a gente vai estudar um organismo vivo, a gente vai dividir esse organismo vivo em a sua morfologia, que é a sua forma, tá? E a sua fisiologia, que é o funcionamento daquele organismo. A função que os órgãos têm em manter o bom funcionamento do todo. Então, a gente tem os estudos de morfologia, que vão ver a forma do corpo vivo, e a gente tem os estudos de fisiologia, que vão estudar a função de determinados órgãos na manutenção daquele organismo vivo. Então, o Radcliffe Brown, ele vai puxar, claro, ele vai pegar o conceito de estrutura social e de função social, como já trabalhado por Marcel Mauss, e isso já foi trabalhado por Durkheim e Marcel Mauss. Essas metáforas orgânicas. Tá? Metáforas não, analogias orgânicas. Então, o Radcliffe Brown ele vai trazer isso de novo para o debate e ele vai argumentar que a ideia de função, aplicada aos seres humanos, ou seja, pensada como função social, ela vem lá dos estudos das ciências da vida. Tá? Então, ele vai, seguindo a esteira do Durkheim, ele vai argumentar que a função social
corresponde à necessidade, ou seja, às condições de existência da organização social. Então, a função social, a função das instituições sociais é manter a ordem social. Tá? Então, para o Radcliffe Brown, a base da antropologia seria identificar essas condições de existência do social. Ou seja, a função das instituições sociais em promover o equilíbrio da estrutura social. Tá? Então, para o Radcliffe Brown, o objeto de estudo da antropologia é a estrutura social. E para a gente alcançar a estrutura social, a gente precisa identificar as instituições sociais e a função que elas exercem na manutenção do equilíbrio social, na manutenção de um conjunto de regras estruturados que vão guiar a vida em sociedade. Tá? E aí ele vai desenvolver um argumento, né, que às vezes fica até um pouco complicado, para a gente entender, né, esse argumento dele. E para a gente entender essa hipótese dele, para a gente entender essa base que ele está dando. Tá? E aí ele vai falar, como eu já disse, que a ideia dele é fazer da antropologia uma ramificação das ciências da vida, das ciências naturais. Por isso ele pega essa metáfora. Então ele vai pensar a sociedade como um organismo vivo, né, que vai ter ali uma série de órgãos fazendo trabalhos diferentes, que vai ter ali um acúmulo de células também, né, conectando partes diferentes do corpo. Todas elas, essas células, esses órgãos, dispostos numa estrutura, no corpo em si, né? Então, teríamos a ideia de que as células e as moléculas mudam. As células e as moléculas mudam, mas a estrutura do organismo se mantém. Trazendo isso para a gente pensar a sociedade, o que é que ele quer dizer? Olha, os indivíduos, as partes da estrutura, elas se modificam, mas a estrutura do organismo se mantém. E aí eu volto de novo para aquela metáfora da gente, né? O trabalho escravo, ele acabou. Uma parte, né? Uma parte dessa estrutura, desse corpo chamado Brasil, que acabou. Mas a estrutura pautada num preconceito de raça, ela ainda permanece. Não tão violenta como há um tempo atrás, mas ela permanece. E pode ser tão violenta quanto. Pelo menos no nível simbólico. No nível físico, que é pior também, né? Então, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando essas metáforas da biologia, das ciências da vida, para argumentar essa ideia. Qual é a ideia central dele? Que o objeto de estudo da antropologia é a estrutura social, e que para identificarmos a estrutura social, precisamos analisar como as instituições sociais funcionam, ou seja, têm a função de manter a ordem em sociedade. Tá? Então, a vida do organismo, então, é esse o ponto. Né? Com uma diferença. Com uma diferença. Quando a gente está analisando um organismo vivo, como, por exemplo, o sistema respiratório, a gente consegue separar a forma do seu funcionamento. Quando a gente vai analisar um organismo vivo, a gente consegue, em laboratório, analisar a sua forma, o formato de um pulmão, o formato do sistema respiratório, separado do funcionamento do sistema respiratório. Quando a gente está analisando a morfologia social e a fisiologia social, ou seja, a forma da estrutura e o funcionamento da estrutura, em termos socioantropológicos, a gente não consegue separar. Então, nas ciências naturais, quando o biólogo, por exemplo, vai analisar, né, uma estrutura social, ele pode analisar só a forma daquela estrutura, o corpo, separado
da fisiologia, do funcionamento. Mas a vida em sociedade é diferente. E aqui ele se afasta das ciências naturais. Ele diz, olha, a antropologia é um campo das ciências naturais. A antropologia, ela também analisa a morfologia e a fisiologia do social, mas, diferente das ciências naturais, quando a antropologia está analisando a morfologia social, que é a forma do social, e a fisiologia social, que é o funcionamento do social, ela não consegue analisar em separado. Ou seja, para o antropólogo identificar a estrutura social, ele precisa ver o funcionamento da sociedade, como ela está funcionando. Para, a partir disso, ele ver as instituições que vão, né, funcionar como, né, organizadoras da sociedade e vão funcionar, né, visando estruturar um conjunto de regras do convívio social. Então, diferente da biologia, as ciências sociais não conseguem estudar forma e fisiologia em separado. Elas precisam ver o funcionamento da sociedade junto com o formato que a sociedade tem, ou seja, junto com essa forma que a sociedade tem. Tá? E aqui eu trouxe esse exemplo que não está no livro, mas é para mostrar mais ou menos como a biologia trabalha. Então, você pode organizar e estudar a morfologia de um organismo vivo, independente da fisiologia, né? Então, você pode aqui estudar toda a morfologia, o funcionamento do sistema respiratório, tá? E você pode pegar só, né, uma pequena parte do sistema respiratório, um pequeno pedaço, né, e analisar ele em separado, tá? Separei aqui um capilar sanguíneo, que ele tem aqui, ele pode analisar só o capilar sanguíneo, para ver a forma daquele capilar sanguíneo, sem ver como a estrutura, sem ver como o sistema respiratório está funcionando, como um todo. Então, nas ciências naturais, por serem ciências que trabalham com laboratório, que conseguem, né, isolar o seu fenômeno num ambiente friamente calculado, você consegue separar a forma de uma estrutura, analisar só a forma de uma estrutura, independente do funcionamento da estrutura, né? Quando a gente pensa a antropologia uma ciência natural, né, ela se diferencia nisso, porque quando a gente vai estudar uma estrutura social, a gente não consegue ver só a forma dela, independente da fisiologia. Para a gente entender a forma dela, a gente tem que identificar primeiro o seu funcionamento, ou seja, a sua função. Tá? Então, aí a gente já vê, assim, para um antropólogo já mais experiente, a gente já vê ali algumas falhas na ideia, no intuito dele de categorizar a antropologia como uma ciência natural. Pô, se ela é uma ciência natural, em teoria, deveríamos conseguir analisar a forma e a fisiologia da sociedade, né? Então, com os organismos sociais, isso é diferente. A gente não pode ver a estrutura social em separada do seu funcionamento, né? Por exemplo, a estrutura social, né, pai e filho, governo e governado, a gente só consegue ver junto. Só podem ser observadas juntamente com seu funcionamento, ou seja, os arranjos simbólicos que estruturam estas cadeias de relações só são possíveis de serem observados quando olhamos o funcionamento. Então, quando a gente olha para a estrutura, né, para essa instituição social chamada família, né, que vai estruturar um conjunto de regras de parentesco, consanguíneo, por afinidade, a gente não consegue ver ela separada do funcionamento. Quando a gente vai ver essa estrutura, né, o parentesco, que é uma estrutura que ela surge da família, da instituição família, né? A gente só consegue ver o parentesco, né, essa estrutura, o parentesco, a partir da relação de pais, de filho, de marido e mulher, de irmão e irmã. Então, para a gente identificar o parentesco como uma estrutura social, a gente precisa ver ele operando, ou seja, o funcionamento das relações familiares, relação pai-filho. Quando a gente vai ver uma estrutura social, um governo, um regime político, né, a gente, para
identificar esse regime, né, o modo como ele se consolidou a partir das instituições, o modo como ele desenvolve um conjunto de regras que vai estruturar o convívio em sociedade, a gente só pode observar isso vendo o funcionamento. Né? Vendo o funcionamento. Então, ele tenta argumentar o tempo todo nesse capítulo que a antropologia é um derivado das ciências naturais, mas ele conclui o capítulo dizendo, olha, diferente das ciências naturais, que a gente pode isolar a forma de uma estrutura e o funcionamento da estrutura para analisar separado, a sociologia não, e a antropologia não. Para a gente analisar, identificar uma estrutura social, a gente precisa ver como ela opera, ou seja, o seu funcionamento. A gente não Professor, consegue separar. Diga, eu já ia passar para você, diga. eu tenho uma dúvida acerca da estrutura social, fazendo analogia ao governo. Para ver o seu funcionamento, por exemplo, poderíamos fazer uma analogia com a sua relação com a economia, sua relação com a educação, sua... Eu não estou conseguindo compreender. Então, talvez eu fazendo essa analogia de funcionalismo, eu consiga entender melhor. O governo pegando veias, diversas veias, com a educação, com a saúde, com a economia, com o funcionalismo público. Então, seria basicamente isso? Perfeito, Ava. Perfeito. Você está ali insegura, mas você entendeu perfeitamente bem. Né? Para a gente analisar um sistema de governo, a gente não consegue analisá-lo separado do modo como ele é operado. Operado no sentido de como ele está operando, de como ele está funcionando. Então, para a gente analisar um sistema de governo, a gente não consegue isolar só o sistema de governo, sei lá, a democracia liberal. Não, a gente tem que olhar como é que ela está funcionando, justamente nas suas relações, que pode ser relações com, com outros sistemas, como o sistema educacional, jurídico, etc, etc, etc. Então, dizendo em poucas palavras e pegando o gancho da AFA, é mais ou menos isso que o Radcliffe Brown está dizendo. Nas ciências naturais, você consegue isolar, né, elementos e estudá-los em separados de um corpo vivo. Com as ciências sociais, você não consegue analisar uma estrutura social sem olhar para as relações entre as partes. Então, um organismo vivo, você estuda sem ver a relação entre as partes. Você pode estudar um organismo vivo, claro, vendo a relação entre as partes, vendo a relação entre o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Você pode, mas você pode, na biologia, analisar só o sistema respiratório, só o sistema cardiovascular. Né? Mas, quando a gente pensa numa sociedade, a gente não pode analisar um regime político só pela sua forma, uma democracia liberal, como é o Brasil. A gente precisa vê-lo nas suas relações. Né? Então, o que ele está argumentando é isso. A diferença das ciências sociais para as ciências naturais, olhando para essa analogia com os organismos vivos, é essa. As ciências naturais, elas conseguem estudar partes de um corpo isolado. As ciências sociais, não. Quando ela vai estudar, né, essa estrutura que é a sociedade, ela só consegue estudar vendo a cadeia de relações que existem entre as instituições e elas mesmas, entre as instituições e os indivíduos. Tá? Então, é exatamente isso que ele está argumentando, Álvaro. Espero que tenha ficado mais claro para você. Tá? Ou que você se sinta mais segura para ver que você está indo no caminho certo. Então, para observar as estruturas sociais, é necessário que o antropólogo observe na prática como elas funcionam. Não basta ele identificar a estrutura social. Ele precisa ver como ela funciona. E para ver como ela funciona, ele tem que colocar em relação. Relacionar as instituições e os indivíduos. Tá? Então, sintetizando, a função, né, como Radcliffe Brown está argumentando, né, pensando ela em termos socioantropológicos, o que é a função? É a contribuição que determinada atividade proporciona à atividade total da qual ela é parte. Contribuindo no sentido de minimizar
ou equilibrar conflitos. Em outras palavras, em impor ordem social. Tá? E aí eu trouxe, por exemplo, a função social da escrita. Né? Função social da escrita, ela pode ser pensada de vários modos. Ela funciona para organizar a vida em sociedade, né? Dividindo a sociedade, né, assim, geograficamente, com as suas placas, norte, sul, leste, oeste, os rótulos, os crachás, etc. Ela funciona também como uma forma de comunicar, né? Ela contribui para organizar a comunicação social. Tá? Ela contribui também para registrar tarefas, etc. Também para o lazer. Tá? Então, a função social da escrita, ela vai, né, estruturar um conjunto de regras que vai viabilizar, né, uma padronização da linguagem e uma padronização da comunicação em sociedade. Tá? Então, a função social da escrita, em tudo que ela funciona como um mecanismo de organização geográfica ou de organização num sistema de classes, como o Heitor colocou, falando do totem, né? A função social da escrita, na sua dimensão comunicativa, né? De compartilhar informações, de registrar acontecimentos, de organizar o tempo da vida, né? De proporcionar lazer e etc., ela, né, funciona, né, como um mecanismo que vai estruturar uma linguagem comum e uma comunicação comum em determinado grupo. Tá? Esses são exemplos para quem leu o livro, que não estão no livro, mas que eu trouxe para tentar lançar uma luz para que amplie o nosso entendimento. Tá? Ô, professor, Oi, uma dúvida em relação a esse exemplo também sobre a escrita. E assim, um exemplo bem didático e bem atual sobre a prática de discurso de ódio pela internet. É feito basicamente pela escrita. Então, seria um grupo, poderíamos configurar um grupo, como se fosse um organismo, que fazem parte dessa organização de discurso de ódio, porque, por exemplo, tem vários, né? Tem a organização, comunicação. Então, o discurso de ódio entraria dentro da comunicação, fazendo parte de um subgrupo? Veja, Ava, ótimo exemplo. Na minha leitura, com base no que a gente estudou até aqui, eu tenho que falar com base no que a gente viu até aqui, né? A ideia é a gente usar o material que a gente viu aqui para dar exemplos de casos que interessam, né? O discurso de ódio, né, dentro, né, quando a gente pensa a escrita, né, ele é fruto de um comportamento desviante. Ele surge não para promover ordem social, mas ele surge, esse discurso de ódio, ele se materializa numa desordem. Ele promove desordem. Então, seria um vírus que infectou o organismo, exemplo, fazendo analogia. Vamos fazer uma analogia pensando mais no social. Ele seria um tipo de comportamento desviante, um tipo de estado de anomia social. O estado de anomia, voltando para o Durkheim, é quando as instituições sociais, elas têm ali um problema com alguma das partes, né? Um problema que alguma das partes não está funcionando bem e está colocando ali em xeque a ordem social. Tá? Então, um discurso de ódio, a gente pode pensar ele, com base no que a gente viu até aqui, como um comportamento anômico, né? Que vai de encontro à promoção da solidariedade social. Tá? Então, a função social da escrita, ela é ordenar, promover solidariedade social, ordenar o social, minimizando conflitos. Quando pessoas utilizam a escrita para promover um discurso de ódio
que vai de encontro, né, que vai se chocar com essa premissa básica, né, da função social, que é promover a ordem. Então, a gente está vendo ali, em termos durkheimianos e Radcliffe Brownianos, um estado de anomia. E aí as instituições sociais, né, começam a agir, né, para minimizar esse estado de anomia e restabelecer a ordem social. Entende? Combatendo por meio de condutas legais, condutas Por meio de constitucionais. instituições outras, como as instituições jurídicas, as instituições políticas Democráticas, né? e outras instituições, né? Porque é como se cada instituição ela fosse uma parte do organismo, né? E mesmo trabalhando completamente diferente, uma trabalhando para fazer o oxigênio chegar em todas as partes, a outra para fazer o sangue circular, mesmo elas trabalhando de modo diferente, os órgãos, eles têm ali a função de promover a harmonia do corpo, do todo. Né? Então, mesmo as instituições sociais trabalhando de forma diferente, a escrita é uma instituição social, né? A política é uma instituição social, né? O direito é uma instituição social. Quando uma dessas instituições ela está entrando num estado de anomia ou promovendo ali um comportamento anômico que coloca em xeque o bom funcionamento do todo, a harmonia do todo, as outras instituições, elas, né, contribuem são acionadas e contribuem para resgatar esse estado de harmonia e de solidariedade. Né? Professor, isso, segundo o argumento desses teóricos. Diga. Só para encerrar esse assunto e eu não tomar muito tempo. Tranquilo. Isso é um assunto que gera, tipo, criatividade, né? Principalmente quando você faz analogia com o corpo físico. Seria possível, por exemplo, em um desse organismo, se usar, por exemplo, o discurso de ódio sendo um vírus, e possivelmente para combater esse vírus, teria que usar alguma medicação, um antibiótico, por exemplo. E esse antibiótico seria exatamente as contribuições dessas instituições, desses outros órgãos que compõem o organismo social, por meio, por exemplo, de intervenções jurídicas, de intervenções sociais, de políticas públicas. Faz sentido? Ou eu estou voando? Não, faz sentido, sim. Só que essa analogia com o organismo vivo, ela é interessante, né, para a gente se situar, né? Se situar de que a gente pode fazer analogias com organismos vivos, pensando na sociedade como um organismo vivo, né? Que tem internamente uma série de órgãos, instituições que funcionam diferente para manter a ordem do todo. Né? Agora, eu acho que é mais frutífero, mais interessante você tentar trazer esses exemplos atuais para pensar o argumento socioantropológico do Radcliffe Brown, entende? Porque, veja, essa literatura que a gente está vendo é uma literatura datada. Radcliffe Brown escreveu esse livro, né, Estrutura e Função na Sociedade, em 52. É um livro antigo. Teoria sociológica e antropológica já se aprofundou muito, já ficou mais, né, sofisticada em relação a essa literatura. O que não quer dizer que essa literatura não possa ser utilizada para a gente pensar fenômenos atuais. Tá? Então, eu acho que você, nesse seu esforço de pensar exemplos, você pode utilizar o Radcliffe Brown para pensar essa questão de um comportamento desviante como um agente externo ao organismo, que entra no organismo e que vai promover uma doença, tá? Mas a minha ideia é que você transcenda isso e comece a fazer relações com o social. Então, eu acho bacana você pensar o discurso de ódio como um comportamento desviante dentro da instituição, né, da escrita, e pensar como essa literatura socioantropológica te dá bases
para tu pensar esse comportamento desviante, em termos socioantropológicos. Você pode partir de uma analogia com o organismo vivo, mas em algum momento a gente precisa, né, sair do organismo vivo e entrar na analogia com o social. Então, discurso de ódio, a gente pode pensar, olha, vamos pensar a sociedade, né, como um organismo vivo, né, um todo, que é um organismo vivo, composto por partes, né, que cada uma tem uma função diferente, mas que, em última instância, a função das partes é manter a harmonia do todo. É assim que funciona na biologia. Trazendo para o social, a gente pode pensar, né, a estrutura social como um país, né, estruturado socialmente a partir de um conjunto de regras, né, onde cada parte desse país, cada instituição desse país tem uma função, trabalha de modo diferente com a função de manter a ordem do todo dessa estrutura, né, e que existem comportamentos desviantes nas instituições, como, por exemplo, pensar a escrita como uma instituição e pensar o modo como um comportamento desviante dentro dessa instituição pode comprometer a estrutura, né? Eu vejo as fake news também como um comportamento desviante dentro da comunicação, dentro dessa instituição, né? A escrita, a linguagem, né? Um comportamento desviante que pode comprometer todo o funcionamento da estrutura, né? Todo o funcionamento do todo, né? É interessante pensar essas metáforas, sim. Pensar essas metáforas não, esses exemplos, tá? E eu acho bacana você partir de uma analogia com o organismo vivo para depois entrar no social. Mas eu insisto, o esforço que a gente tem que fazer aqui é pensar esses exemplos dentro sempre, né, da lógica socioantropológica, né, que é o nosso... o meu empenho aqui é fazer com que vocês se apropriem desses exemplos e, mesmo sendo teorias antigas, clássicas, vocês utilizarem elas para pensar fenômenos atuais. Afinal de contas, é a partir disso que as teorias se renovam, né? E eu acredito que a teoria clássica ainda pode contribuir muito para a gente interpretar fenômenos atuais, tá? Mas eu estou gostando dos exemplos assim. Bom, vamos avançar, pessoal. Agora a gente vai falar sobre estrutura, que também já falamos bastante. Mas vamos pontuar aqui algumas questões, tá? Antes de encerrar. Bom, como eu já disse, para Radcliffe Brown, a antropologia seria um campo das ciências naturais, né? Inclusive, eu já apontei contradições no argumento dele. É curioso que ele era crítico a essa ideia de escolas antropológicas. Para ele, quando a gente pensa conhecimento antropológico dividido em escolas, né, se geram doutrinas que vão engessar os estudantes em rótulos. Então, para ele, a antropologia seria uma ciência que estuda fenômenos sociais a partir de métodos da física e da biologia. Olha só, que coisa, hein? Na época, isso podia até fazer ali sentido, né? Pode ter feito sentido por algum espaço de tempo, mas muito curto, né? O Malinowski, que é da mesma escola que ele, vai descredenciar essa ideia. Então, ele está propondo que a antropologia ela estude as formas de associações entre seres humanos e não o modo como a cultura influencia no comportamento humano. Então, quando ele diz, eu proponho que a antropologia estude as formas de associações entre humanos, ele está dizendo, olha, eu proponho que a gente veja como as instituições sociais, né, funcionam ou têm a função, né, de definir um conjunto de regras que vão permitir que os seres humanos interajam, né? E como esse conjunto de regras vai se estruturar como um manual de princípios para aquele grupo agir. Tá? Então, ele está dizendo que o que ele está interessado não é ver como a cultura influencia o comportamento humano, como a gente vai ver Malinowski. Não. Ele quer ver justamente como a estrutura social regula, padroniza, né, a interação entre os seres humanos. Não deixa de ser sofisticado. Tá?
Então, esta definição que caracteriza o nome da disciplina para o Radcliffe Brown. Então, a gente tem a antropologia social. Para o Radcliffe Brown, ela seria a ciência que vai estudar, né, o modo como as instituições sociais vão contribuir para estruturar um conjunto de regras que vão garantir que os seres humanos estabeleçam relações. Tá? Então, para o autor, Radcliffe Brown, nesse texto, ele está justamente, o texto função, o que é sobre a função social, ele está argumentando da importância da função social como um mecanismo que vai permitir a gente ver a sociedade em movimento. E a gente vai, a partir dele, identificar como a sociedade se estrutura, a partir de um conjunto de regras. Nesse outro texto, tá? Nesse outro texto sobre a estrutura social, o esforço dele, né, é argumentar como a estrutura social ela deve ser utilizada como objeto de estudo da antropologia. Que a antropologia não deve estudar a cultura, porque a cultura é muito abstrata. O que é a cultura? O que é a cultura? Não, a cultura é justamente um mecanismo, né, estruturante das regras sociais, da vida em sociedade. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso quando ver o Malinowski, porque fica muito clara a oposição entre os dois. Então, o Radcliffe Brown ele insiste na ideia de que a estrutura social, né, ela é mais sólida para a gente trabalhar com a realidade concreta. Em tudo que a gente divide a estrutura social, um conjunto de elementos possíveis de ser observado concretamente na vida cotidiana, ela, para o Radcliffe Brown, ela é a base do estudo da antropologia. Então, esta realidade concreta, por exemplo, seria, por um lado, a estrutura social, né, que opera sobre os indivíduos e os grupos sociais. Por outro lado, as práticas sociais, que se desdobram a partir desse processo, né, que contribuem ou funcionam como um instrumento de organização social. Então, nesse sentido, o Radcliffe Brown ele vai dizer que, para a gente observar a estrutura social, a gente primeiro precisa, né, ter em mente que a estrutura social ela se divide em duas partes. A primeira parte são todas as relações de pessoa a pessoa. Por exemplo, parentesco. Relações entre pai e filho, tio e tia, irmão e irmã. Para a gente estudar o modo como a família, né, cria essa estrutura social chamada parentesco, a gente tem que olhar para as relações entre os membros de uma família. A gente entender, né, a família, entender como ela se estruturou em um conjunto de regras que são mundialmente compartilhadas de forma consciente e inconsciente, a gente tem que ver a cadeia de relação que está, né, o funcionamento dessa estrutura. Tá? Então, uma vez que nas ciências sociais a gente não pode analisar a estrutura separada do seu funcionamento, ou seja, a sua forma separada da sua fisiologia, a gente precisa olhar para as relações. Então, qual a primeira parte que compõe as estruturas sociais? Todas as relações de pessoa a pessoa. Então, quando o antropólogo for entrar em campo, com essa cartilha do Radcliffe Brown debaixo do braço, pensando como é que eu vou ver a estrutura social. Então, a primeira coisa, eu tenho que ver como as pessoas se relacionam. Se elas se relacionam de forma agressiva, se elas se relacionam de forma educada, como elas se relacionam dentro da família. Tá? A partir disso, eu vou identificar princípios básicos, né, de moralidade, de etc, etc. Segundo, eu preciso identificar a diferenciação dos indivíduos e classes de acordo com seu desempenho social. Homens, mulheres, patrões, empregados, chefes, subordinados. Então, a estrutura social nada mais é do que um conjunto de regras produzido pelas instituições sociais que vão organizar os indivíduos
e as suas relações. Organizar no sentido de estruturar, sedimentar, consolidar esse conjunto de regras, né, como base daquela sociedade. Tá? Então, segundo Radcliffe Brown, quando nós identificamos todas as relações entre os indivíduos e nós identificamos um modo como os indivíduos e as classes sociais se diferenciam, nós conseguimos ter um elemento concreto, empírico, para fazer observações diretas e identificar não só a função que cada instituição social tem em desenvolver um conjunto de regras que vai estruturar o nosso convívio e a nossa associação em sociedade. Né? Ela vai permitir que nós possamos fazer observações diretas. Tá? Então, as estruturas, elas permanecem no tempo, como eu já disse, mesmo com a perda dos indivíduos ou de algumas partes das instituições. Então, como a gente falou, dando o exemplo, né, da estrutura social do Brasil com a relação ao racismo, a gente pensa, olha, algumas estruturas sociais elas podem mudar gradualmente ou mesmo de forma mais rápida, a partir de revoluções, por exemplo. Mas, mesmo assim, se mantém alguma continuidade ou permanência. Né? A gente pensa o racismo como a base estruturante do trabalho escravo, né? Isso fica fácil de entender, porque a gente já não tem mais o trabalho escravo pautado num preconceito de raça. Mas, ainda assim, essa estrutura, né, o racismo, como uma parte estruturante da sociedade brasileira, mesmo tendo se modificado, alguma coisa permanece. A gente ainda permanece alguma coisa, entende? Então, o Radcliffe Brown, nesse capítulo, ele está se esforçando para definir a estrutura social como objeto de estudo da antropologia. Né? A função social é o meio como você consegue identificar o modo que a sociedade está, né, estabelecendo os seus princípios básicos, as suas regras básicas de funcionamento. Depois que esses princípios básicos, essas regras básicas são institucionalizados, elas vão, né, se estruturar e estruturar a nossa vida em grupo. Mas como descrever as estruturas sociais? E aí ele vai voltar para aquele mesmo argumento, né, que ele deu no texto anterior, né, sobre o que é função social. Então, para descrever as estruturas sociais, você tem que observar as regras que vão uniformizar o comportamento, né, os símbolos comuns que vão uniformizar a linguagem e, uma vez observadas as regras que uniformizam o comportamento e os símbolos sociais que uniformizam uma linguagem, você consegue identificar as maneiras comuns de agir e sentir. Né? E são através, né, dessas maneiras comuns de agir e sentir que o antropólogo vai começar a delinear a estrutura de determinada sociedade, a estrutura social de determinado grupo. Né? No momento em que ele vai ver, né, os comportamentos, tá, padronizados nos indivíduos e nos grupos. Tá? E é isso, pessoal. Por hoje é isso. Tá? São dois textos que se repetem bastante em termos de informação. O foco central desses dois textos é justamente mostrar como, para o antropólogo, na primeira metade do século XX, né, dedicava esforços e atenção a definir o objeto de estudo da antropologia de forma mais precisa. Porque se a gente olha de onde a gente viu no começo até aqui, dos evolucionistas até aqui, tá, havia muito empenho em definir ali princípios filosóficos, princípios teóricos, que iriam ser a base, né,
ontológica, ou seja, a base teórico-conceitual da disciplina. Mas agora, né, na transição da primeira metade do século XX, na primeira metade do século XX, apesar desse livro já estar ali no finalzinho da primeira metade do século XX, mas é um compilado das ideias centrais do Radcliffe Brown. Então, na primeira metade do século XX, né, os antropólogos eles começam a querer definir, né, as bases epistemológicas, ou seja, um modo como eu posso, né, investigar, colocar em prática esses conceitos que foram tratados na segunda metade do século XIX. Tá? Então, o esforço do Radcliffe Brown, como um empirista, é pensar o que é que meus alunos, o que eu vou, né, observar quando eu for coletar meus dados. Eu vou observar a cultura? Como eu posso observar a cultura? O que é a cultura? Um mix de linguagem com os valores, etc. É muito abstrato. Então, o Radcliffe Brown ele faz esse esforço de, a partir das ciências naturais, que eram a referência, né, de uma ciência do concreto, uma ciência que vai, né, identificar causas e efeitos de determinados fenômenos. O Radcliffe Brown ele vai trazer essa argumentação da biologia, né, para, uma vez definida essa argumentação da biologia, funcionamento do organismo, forma do organismo, ele traduzir esse argumento para as ciências sociais e definir empiricamente o que é que um antropólogo vai identificar em campo. Tá? E o que é que um antropólogo vai identificar em campo? A estrutura social. Como é que o antropólogo vai identificar a estrutura social? Primeiro, identificando as instituições sociais, né, que orientam aquele grupo. Identificando as instituições sociais, ele vai ver como elas orientam aquele grupo, ou seja, qual a função que cada uma tem em orientar um determinado grupo de indivíduos. Né? Identificando isso, aí sim o antropólogo consegue delinear uma estrutura social. Porque identificada as instituições que orientam aquele grupo, né, que vão estruturar um conjunto de regras de convívio daquele grupo, o antropólogo vai conseguir identificar as regras que uniformizam e padronizam o comportamento, ele vai conseguir identificar os símbolos comuns que uniformizam e padronizam uma linguagem, e a partir disso ele consegue classificar as maneiras comuns de agir e sentir, né? E é aí onde ele vai ver o modo como a sociedade se estrutura, em maneiras comuns de se comunicar, de agir, de sentir, de atuar no mundo. Então, a estrutura seria esse esforço que as instituições sociais têm em padronizar regras, símbolos e formas de agir. Tá? No momento em que as instituições sociais elas conseguem padronizar esses três elementos, o antropólogo tem ali uma estrutura social que ele pode contornar, decalcar, delinear e identificar. Tá? Bom, e aí por hoje é isso. Próxima aula a gente vai ver o Malinowski. Só algumas orientações, pessoal. Próxima aula,